dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo, pai da Yara e da Elis, minhas fiéis escudeiras, e hoje a gente vai dar continuidade então com as nossas videoaulas de eletrônica analógica, vendo amplificadores operacionais. Hoje a gente vai ver então amplificador diferenciador e integrador. O diferenciador é um amplificador que faz o cálculo da derivada do sinal, ou seja, ele faria a diferenciação do sinal. E o integrador é um circuito que faz o cálculo da integral do sinal. Então segue a aula. Amplificador, diferenciador e integrador. Vamos lá então. Primeira coisa, pessoal, a gente vai iniciar então vendo novamente o amplificador inversor. A gente começa todo o circuito aí a partir de um circuito mais simples que a gente já viu em aula anterior, né? E agora então a gente vai seguir vendo o amplificador inversor que a gente já viu e já estudou. A partir do amplificador inversor a gente vai fazer algumas mudanças. Quais seriam essas mudanças então? A gente vai retirar a resistência que tinha aqui, que era o R1, veja bem, tinha ali o R1, tá? E eu, no lugar do R1 eu vou colocar um capacitor. Com o elemento capacitivo aqui, a gente vai verificar então o que vai acontecer com este circuito. Circuito chamado de diferenciador ou derivador. Circuito que calcula a derivada. Vamos lá então. Primeira coisa, vamos definir as correntes e tensões. Então a corrente no capacitor é IC, na resistente feedback é IF, e a gente tem o curto virtual aqui entre os pontos A e B. O que vai acontecer? A corrente IC vai ser igual à corrente IF por conta do curto virtual, onde essa corrente aqui é zero, né? Então IC vai ser igual a IF. A gente precisa agora determinar os valores de IC e IF. IC, a gente sabe que IC, a corrente no capacitor, é igual a C dV dt. Para quem não viu derivada ainda, né, o que isso quer dizer? Quer dizer que a corrente no capacitor só vai existir se tiver variação de tensão. Tendo variação de tensão, vai ter corrente no capacitor. Então, se tiver variação, se tiver delta C, delta V aqui no capacitor, né, delta V, delta T, aí vai ter uma corrente neste capacitor. E com isso a gente sabe que VC, a tensão no capacitor, é a tensão sobre o capacitor e que aqui vale 0 volts por causa do curto virtual. Isso aqui vale 0 volts, então VC vai ser igual a Vin, ou seja, a corrente no capacitor vai ser C dV in dt, ou seja, C delta Vin delta T. O IF, a corrente que passa aqui, ela é igual a V de RF sobre RF, lei de Ohm, sendo que se essa tensão aqui é zero, a gente já viu isso lá no amplificador inversor, então essa tensão vai ser igual a menos Vout. Tá aqui, menos Vout sobre RF. A hora que eu igualo essa com essa, então, eu vou ter o quê? Vou ter essa igualdade aqui, ajustando esses termos, de maneira que eu isolo Vout, eu tenho então que Vout vai ser igual a menos RF vezes C, ou seja, uma constante aqui é definida por RF e pelo C, vezes a derivada da entrada, dVin dt, ou delta Vin delta T. Para quem não viu derivada ainda, é a variação do sinal de entrada quando tem uma variação no tempo. Tá? Esse termo aqui é uma constante e esse negativo sempre vai existir porque a montagem sempre é feita pela entrada inversora. Tranquilo? Pessoal, agora eu vou deixar essas fórmulas aqui no cantinho, aqui em cima, e a gente vai ver como que vai se comportar esse cara aqui para alguns sinais específicos. Primeira coisa, como que esse cara se comporta quando eu tenho uma entrada constante, ou seja, um nível de tensão constante, digamos 5 volts, 6 volts, 12 volts, qualquer valor contínuo constante, tá? Então se eu tiver um valor contínuo constante aqui na entrada, o que vai acontecer? A hora que eu vou pegar essa variação aqui no tempo, ou o quanto o sinal variou em uma determinada faixa de tempo, o que aconteceu? Não tem variação nenhuma, ele ficou constante o tempo inteiro. Se ele ficou constante o tempo inteiro, esse termo aqui vai valer quanto? Vai valer 0. Quem sabe de derivada, derivada de uma constante, né?
vai dar 0. E aqui, a gente pegando o valor, né, a diferença de valores num determinado tempo, né, intervalo de tempo, vai dar 0, não teve diferença nenhuma aqui, tá? Então, meu valor de saída é 0, tá ali, ó, 0. E o ganho, nesse caso, acaba sendo 0, tá? Não me interessa qual o valor de sinal de entrada que eu coloque, se ele for constante, a saída vai ser 0, sempre. Bom, se eu tiver uma entrada agora com um sinal retangular, ou seja, hora é constante, muda, hora é constante, muda, hora é constante, muda. O que vai acontecer? Vejam bem, vamos definir então esses tempos aqui, né? E aqui, ó, todo intervalo que ele é constante vai dar o quê? Vai dar 0. Intervalo que é constante vai dar 0. A gente acabou de ver no slide anterior. Uma derivada de algo constante vai dar sempre 0, tá? E aqui, como tem variação, ó, estava aqui no valor baixo e subiu, ou seja, aqui teve uma variação muito abrupta. Essa variação muito abrupta é o quê? É uma variação de tensão no tempo. Se tem uma variação de tensão no tempo, ele vai gerar um pico, vai gerar um valor. Esse valor, como que ele é calculado? Na verdade, depende da inclinação disso aqui. Se ele for retíssimo, na verdade é impossível reto. Você pega lá o osciloscópio e aumenta, vai dando zoom o máximo possível, chega uma hora que ele tem uma inclinaçãozinha, tá? Se ele fosse retíssimo, isso aqui tenderia a ser um pulso por infinito, tá? Sendo um pulso por infinito, é óbvio que não vai ser infinito, ele vai saturar no valor da alimentação, tá? Mas se ele tiver uma inclinaçãozinha, essa inclinação é que vai definir até onde que esse cara aqui vai subir. A gente não vai fazer esse cálculo aqui agora não, mas até onde esse cara vai subir. Então o que acontece? Quando tem essa variação, ele gera esse pulso, aqui é constante, então é 0. Tem essa variação, ele gera esse pulso, aqui é constante, é 0, e assim sucessivamente. Essa variação, ele gera esse pulso e vai embora. Observem o quê? Que como ele é um inversor, tem esse negativo, então eu coloquei aqui menos pulsos. O que isso significa? Que se essa variação aqui é positiva, ela está subindo, ela vai gerar o quê? Geraria um pulso positivo, a derivada disso, tá? A derivada de uma rampa subindo vai gerar algo positivo, tá? E esse negativo aqui tornou o quê? Tornou que esse pulso fique para baixo. Aqui, na hora que está descendo, né? A derivada dessa variação aqui descendo geraria o quê? Geraria um pulso para baixo, com esse negativo aqui, virou um pulso positivo, um pulso para cima. Certo? E agora a gente tem aqui um sinal triangular. O que vai acontecer no caso do sinal triangular? O sinal triangular ele sai daqui de um ponto, a gente vai chamar esse ponto de VP, ou menos VP aqui embaixo, tá? Ele sai de um ponto e vai até o outro ponto ali. Esse ponto aqui, ó, é o ponto aqui nesse caso que é de meio período, e aqui quando ele faz um ciclo completo, tá? Aqui seria um período completo desse sinal. Então vamos jogar isso aqui lá para baixo para poder analisar e ver como é que fica. Vejam bem então, o que eu vou fazer? Esse intervalo todo aqui, ó, o sinal está subindo, tá? Durante todo o tempo ele está variando. Se ele está variando, durante todo o tempo eu tenho o quê? Eu tenho uma variação. Como que isso é feito então? Eu vou pegar de quanto que ele variou daqui até aqui, ou seja, quanto que ele variou de tensão daqui até aqui, e quanto que ele variou no tempo daqui até aqui. Se eu tiver a variação no tempo, delta tensão, delta tempo, eu consigo fazer esse cálculo aqui. Fazendo este cálculo, eu consigo obter então qual que é o meu valor do meu sinal lá na saída, tá? Esse valor aqui eu vou chamar de Vout de pico, valor de out de saída de pico, tá? E como que a gente vai calcular ele então? Esse Vout de pico, nesse caso aqui, está dando um valor negativo, porque ele tem um menos, né? Como que ele vai funcionar então? Vai ser essa fórmula, utilizando quem? Delta Vin, então 2 vezes o valor de pico, ó, daqui até aqui, ó, ele variou o quê? 2 vezes o valor de pico, porque daqui é pico, mais esse valor é pico, então 2 vezes o valor de pico. E variou em quanto de tempo? Em t sobre 2. Aqui t sobre 2. Então substituir a variação de um e do outro seria equivalente a fazer a derivada desse sinal, tá? Agora, fazendo alguns procedimentos matemáticos, a gente chega então
que o Vout de pico vai ser menos RF vezes C, vezes 4VP, este VP aqui, sobre T. Pessoal, quem é T? T é a frequência, então eu jogo a frequência para cima e chego nessa fórmula aqui, ó, tá? Que o meu Vout de pico vai ser o quê? Menos 4FC RF vezes VP, o V aqui da entrada, né? E eu coloquei aqui como se o ganho fosse isso, porque ele estou comparando este valor de pico com este valor de pico aqui, ó, ou esse, né? Esse valor de pico, no caso, e esse aqui vai trazer para baixo, por causa do negativo, né? Coloquei esse asterisco, pessoal, porque tem que prestar muita atenção, porque essa fórmula ela relaciona valores de pico, mas ela não é uma fórmula de ganho no contexto exato da palavra. Por quê? Porque a fórmula de ganho significa que este valor seria multiplicado por esse desenho aqui, ó. E que necessariamente eu teria que ter, então, aqui na saída, esse desenho aqui, uma triangular. Não é o caso, por isso que está com esse asterisco. Esse asterisco, ele está falando aqui de ganho, mas, na verdade, só comparando valores de pico. Isso aqui não é um ganho, que pega isso aqui, multiplica por esse sinal e aparece uma triangular com esse ganho na saída, tá? Isso aqui é só para a gente relacionar o valor que teve ganho relacionado ao pico do sinal. Bom, se aqui eu tenho uma rampa subindo, a derivada disso daria o quê? Uma constante, tá? Com este valor, vezes esse menos, então vai dar um valor aqui embaixo. Então o valor aqui embaixo vai ser o quê? Menos 4FC vezes RF. Os componentes do circuito, 4 e vezes a frequência. Tranquilo, pessoal? Pessoal, agora a gente vai ver um outro sinal. Vamos ver como que comporta por um sinal senoidal. Se eu tiver um seno na entrada, um sinal senoidal na entrada, o que que vai acontecer? Então eu vou projetar aqui embaixo o meio período, período completo, né? E o que que acontece? Para quem não estudou derivada ainda vai ter que acreditar. A derivada do seno é o cosseno, tá? Então, para quem ainda não tem esse conceito, a derivada do seno é o cosseno. Bom, sendo o cosseno e tendo esse negativo aqui na entrada, o que que vai acontecer? Então meu sinal vai ser menos cosseno, tá? O cosseno seria isso aqui, né? Um sinal cossenoidal seria isso aqui, tá? O menos cosseno ele sai de baixo e apresenta aqui. Então a forma de onda de uma derivada do seno, né? Então se eu pego este sinal e aplico aqui, vai dar o menos cosseno vezes todo este termo do lado de cá, certo? E a amplitude, quanto que fica? Vamos ver como que se calcula a amplitude deste sinal, então. Bom, para calcular a amplitude, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar os efeitos de uma análise CA. O que é análise CA? Análise em corrente alternada de circuitos elétricos, onde eu trabalho com sinais alternados. Se eu trabalho com sinais alternados, então essa aqui é uma boa aproximação, tá? Então eu tenho aqui a impedância de feedback, o Z feedback, e eu tenho aqui a impedância 1, a impedância de entrada, tá? Que eu vou chamar de Z1. O que que acontece? A gente já viu, né? O amplificador inversor seria essa impedância dividido por essa e o negativo ali. Então o ganho do meu circuito seria esse. Substituindo os valores, a gente sabe então que aqui no feedback é uma resistência, RF, e aqui o Z de entrada, o Z1, seria o XC, seria a impedância capacitiva. Substituindo valores, a gente chega então que XC a gente sabe que é 1 sobre 2π FC, e mexendo com essa equação, a gente chega então que o ganho deste circuito vai ser 2πf CRF. Novamente tem um asterisco aqui, porque eu estou falando de ganho, que eu estou relacionando este pico com este pico, mas não quer dizer que se eu pegar este sinal e simplesmente multiplicar por isso, vai dar certo, porque se eu pegar simplesmente esse sinal e multiplicar por isso, daria um seno, e não é isso que eu obtenho, tá? Eu estou comparando valores de pico, mas de ondas defasadas. Então, se são ondas defasadas, por isso eu coloco esse asterisco. A defasagem é de 90 graus, né? Se a gente pegar esse sinal aqui, ó, deslocar ele 90 graus, vai dar exatamente esse sinal aqui, ó. Jogar ele para cá, ó, né? E daria exatamente o que eu tenho no sinal ali de cima, né? Fazer ele 90 graus,
daria o que eu tenho de cima. Então o que ele faz? O diferenciador ele também defasa o sinal. De quanto? De 90 graus nesse caso. Bom, com essa montagem, pessoal, acaba tendo uma questão que a gente tem que discutir que é muito importante. O que é? A gente viu o ganho em uma situação, é esse aqui, 4 vezes F vezes CRF, e outra 2πf CRF. Ou seja, nos dois casos o meu ganho depende de quem? Da frequência. E isso aqui, pessoal, é um problema muito sério. Por que é um problema muito sério? Porque ele vai ter um ganho muito alto, esse circuito vai ter um ganho muito alto se eu tiver altas frequências, tá? Ah, professor, mas e se eu não aplicar altas frequências? Se você não aplicar altas frequências, poderia não ter problema, mas na montagem real a gente sabe que qualquer circuito está suscetível a ruído. Então digamos que você tem um ruído de gigahertz. É minúsculo, quase que imperceptível, mas a frequência é altíssima. É gigahertz, megahertz, tá? O sinal que vem de onda de rádio é megahertz. O sinal que vem é minúsculo, pequeniníssimo. Mas você monta o seu circuito, esse aí, o diferenciador. Você monta ele no protoboard. E qualquer ruído de frequência muito alta, mesmo que seja com amplitude muito pequena, como ele depende aqui da frequência, esse ganho, então uma frequência muito alta, mesmo com amplitude muito pequena, vai acabar gerando o quê? Sinal aqui na saída. Então ele tem uma sensibilidade a altas frequências, tá? Se eu tiver o valor de alta frequência aqui na entrada, mesmo que muito pequenininho, mas com alta frequência, vai acabar gerando esse sinal aqui na minha saída, tá? Isso pode gerar um processo de saturação, tá? Se ele amplificar demais, pode saturar, pode ir para instabilidade, tá? Então a gente não quer que isso aconteça. A gente precisa montar um circuito que é chamado de diferenciador prático. Por que prático? Porque é um diferenciador que a gente consegue montar no protoboard de fato e ele funcionar na prática, né? Na teoria isso aqui é belezinha, mas na prática ele não funciona, tá? Então a gente monta o diferenciador prático, que é este circuito aqui. O que é feito? Eu acrescento uma resistência R1 no circuito. Essa resistência R1, ela vai ter uma interferência que a gente vai ver como que funciona. E aqui também tem o RE. RE é resistente de equalização, que é o R1 em paralelo com o RF. Pessoal, o RE, conforme a gente já viu, não interfere em nada no circuito, nos cálculos. Ele é simplesmente para tentar reduzir o offset. Então nos cálculos ele não vai entrar, tá? Mas na tentativa de reduzir o offset na hora da montagem no circuito prático, você pode colocar o RE, que é igual a RF em paralelo com R1, tá? E como que a gente vai ver então o desempenho desse circuito? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai calcular aqui qual que seria o ganho deste circuito utilizando as impedâncias, tá? Considerando que é corrente alternada, então as impedâncias seriam ZF e Z1, sendo que ZF é o RF e Z1 é a impedância aqui que eu tenho na entrada, tá? Então quem seria? Seria ZF é o próprio RF e Z1 é o que eu tenho na entrada, que é R1 mais XC. Só que essa soma aqui, XC com R1, não é uma soma direta, é uma soma vetorial, tá? Então eu tenho que fazer o quê? O valor vetorial aqui, ó, o valor do módulo para fazer essa soma. Então ficaria R1 ao quadrado mais XC ao quadrado e a raiz de tudo isso. Substituindo valores, né, XC igual a 1 sobre 2π FC, aí eu pego R1, divido isso aqui por R1, divido esse termo também por R1, ou seja, dividir os dois e jogo R1 para fora, então tá aqui, tá? Então eu chego nesse final aqui, ó. E o ganho em malha fechada para esse circuito aqui, o diferenciador prático, é esta fórmula aqui, tá? Que a gente vai finalizar, então, de que maneira? Veja bem, se eu tiver uma frequência muito alta, que era o problema que eu tinha no diferenciador, sem ser essa questão do diferenciador prático, e uma frequência muito alta aqui, ele gerava instabilidade, né? Se eu tiver uma frequência muito alta, o que vai acontecer? Esse termo aqui, ó, vai tender a zero, né? 1 dividido por um valor muito alto, isso aqui vai tender a zero. Isso aqui tendendo a zero é como se não tivesse esse termo. 1 sobre 1, a gente corta, tá? Então se eu tiver uma frequência muito alta, o meu ganho seria o quê? Seria menos RF sobre R1. Ou seja, o R1 vai controlar o ganho, ele não vai deixar chegar em ganhos muito altos se a frequência for muito alta, tá? Ele vai definir, se a frequência for muito alta, que o ganho vai ser igual
ao do amplificador inversor. E nesse caso, quando eu tenho sinais com frequência muito alta aqui, ele vai funcionar como um amplificador inversor. Então o que acontece? Para altas frequências, ele vai funcionar como amplificador inversor e para baixas frequências, como amplificador diferenciador ou derivador, tá? Ah, professor, e qual que é o limite entre um e outro? Pois é isso que a gente precisa definir. Qual que é o limite entre amplificador inversor e amplificador diferenciador? Para isso, a gente define o quê? A frequência limite. O que é a frequência limite? É uma frequência que, se eu estiver trabalhando abaixo da frequência limite, ele vai funcionar como o quê? Como amplificador diferenciador. Se ele estiver funcionando com uma frequência acima da frequência limite, ele vai funcionar como amplificador inversor. E qual que é o valor dessa frequência limite? É o valor desse filtro RC aqui, ó. Então é 1 sobre 2π R1 vezes C, tá? Esse conjunto aqui é que vai definir qual que é a frequência limite. Acima da frequência limite, ele vai ser um amplificador inversor e abaixo, um amplificador diferenciador. Dessa maneira, se eu tiver frequências na entrada acima da frequência limite, ele não satura, ele funciona como amplificador inversor e dependendo dos meus valores aqui de R1 e RF, ele não vai saturar, eu vou ter um ganho definido aí, certo? Bom, o que é importante saber é valores muito maiores que a frequência limite, então acontece isso, e muito menores que a frequência limite, acontece isso. E valores próximos da frequência limite, aí é um problema. Aí ele não vai ser nem um bom diferenciador e nem um bom amplificador inversor, tá? Então a gente evita trabalhar próximo da frequência limite. Se eu estiver trabalhando próximo da frequência limite, ele não vai ser nem uma coisa boa, nem outra, vai estar no meio do caminho. Ah, e como que eu projeto então um circuito para funcionar como diferenciador? Como que eu projeto isso, pessoal? Para projetar, a gente vai adotar essa regrinha aqui, ó, tá? Esse valor R1 vezes C, a gente vai adotar que tem que ser menor que o período sobre 10. É uma relação de frequência, né? Aqui inverteu, é o período sobre 10. Por quê? Porque com essa fórmula aqui, ele vai estar bem longe da frequência limite. Estando bem longe da frequência limite, a gente pode assumir que ele está funcionando como amplificador diferenciador. Então essa aqui é a regrinha, tá? Para ele funcionar como amplificador diferenciador. Se ele ele tem que ser menor que isso. Se ele for muito maior que isso, ele começa a funcionar como inversor. E como que eu calculo o RF? O RF, normalmente, a gente define tendo próximo de 10 vezes R1. Isso não é obrigatório, tá? Isso aqui é só uma relação de grandezas, tá? Para quê? Para a gente tentar trabalhar na ordem de quiloohms, 10 quiloohms, 100 quiloohms, 1 quilohm, para não ficar um negócio absurdo. Por exemplo, você faz a conta e dá aqui 1K e digamos que você usa aqui 1 ohm. Quer dizer, 1 ohm é muito ruim, muito pequeno, ou 10 mega. 10 mega é uma resistência muito alta para a gente usar aqui em eletrônica, tá? Então, para isso que tem essa fórmula. Se possível, utilizar dessa maneira. Também por quê? Porque daí o ganho, quando ele for um amplificador inversor, vai estar definido a um máximo de 10, né? RF, em torno de 10 vezes R1, vai dar em torno de 10. Não vai dar nada muito absurdo entre o sinal da entrada e o sinal da saída, se eu tiver um sinal que tem uma frequência muito alta e ele funcionaria como amplificador inversor. Certo, pessoal? Pessoal, agora a gente vai ver o amplificador integrador, tá? Ele vai ter muita analogia aí com o diferenciador, mas vamos ver como é que ele funciona. Novamente a gente vai partir do inversor, tá? E vamos ver o que vai ser mudado no amplificador inversor. Vejam bem, o integrador, o que eu faço? Eu coloco um capacitor no lugar do RF. Então no inversor eu tinha ali o RF e o R1. Agora no lugar do RF, o que eu vou ter? Eu vou ter um capacitor. Defini aqui minhas correntes, minhas tensões e o curto virtual e vou seguir o mesmo procedimento. Lei de Kirchhoff, a gente sabe então que I1 vai ser igual a IC. A gente acabou de ver lá no derivador que IC é igual a C dV dt, né? E o I1 vai ser V de R1 sobre R1, lei de Ohm, tá? Quem que é VC? Pessoal, VC é essa tensão. A gente sabe que aqui vale zero por causa do curto virtual. Então VC é igual a menos
Vout. A gente já viu essas definições lá no amplificador inversor, tá? Então aqui a gente vai ter uma derivada do D menos Vout, né? Esse menos vai para fora depois, isso aqui não é uma subtração, tá? É só indicando que é negativo, que o VC é igual a menos Vout. Vou jogar isso para fora depois. E o V de R1 vai ser quem? Se aqui vale zero, então V de R1 igual a Vin. Aqui, ó, V de R1 igual a Vin. Novamente, então, vou igualar isso com isso. Tá aqui, tá? Conforme eu falei, esse menos veio para fora, tá aqui, né? E agora eu vou isolar o Vout, tá? Passei o C para cá dividindo, tá? E o que eu tenho aqui? Uma derivada do Vout no tempo é igual a menos Vin C vezes R1. Como que eu faço para tirar essa derivada daqui? Eu tenho que fazer uma operação. Quem não viu derivada ainda tem que acreditar nisso, tá? Tem que fazer uma operação que é chamada de integral, que é o inverso da derivada. A hora que eu faço a integral aqui, isso aqui some, só que em contrapartida vai aparecer a integral do lado de cá, tá? Então o que eu tenho? Meu Vout vai ser 1 sobre C vezes R1, tá aqui, menos 1 sobre C vezes R1, vezes a integral de Vin. Tá aqui, ó, tem a integral de Vin. É dessa maneira, quem não estudou integral ainda. Quem já estudou, tranquilo, e a gente vai seguir, tá? Pessoal, quem não estudou integral ainda, o que significa integral? Integral significa a somatória dos valores. Então, em um gráfico, você tem ali os sinais, seria somar todos aqueles valores, todos aqueles valores. A somatória de todos aqueles valores é equivalente à área daquele gráfico, tá? Então, para quem não viu integral ainda, a gente vai fazer alguns cálculos aqui fazendo essa consideração, né? Consideração da área do gráfico, tá? Que seria equivalente à somatória de todos os valores em uma curva, tá? Pessoal, então novamente eu vou passar então essas fórmulas para o lado de lá, para a gente poder continuar, e vamos ver como que o integrador vai funcionar com alguns sinais específicos. Então, primeira coisa, se a gente tiver uma entrada igual a zero, tá? O que quer dizer zero? Zero quer dizer que eu não tenho nada ali na minha entrada, né? Ah, professor, se eu não tenho nada na entrada, então é zero na saída. Seria zero na saída se o capacitor estiver descarregado inicialmente, tá? Se ele não estiver descarregado, o que vai acontecer? Vai ter uma constante, tá? E é uma constante que inverte o valor, tá? Então, se por exemplo ele está carregado inicialmente, você monta esse circuito e tem zero aqui, então o que vai acontecer? Você vai ter um valor na saída sim. Um valor que vale quanto? Um valor constante, vale zero. O que você precisa fazer então? Esse circuito sempre ele é associado, tá, na montagem a uma chave. Você coloca aqui uma chave. Para quê? Para descarregar o capacitor. Então você fecha a chave, né? Fecha aqui a chave, deixa com ela fechada, o capacitor descarrega, aí você abre a chave e liga o circuito, tá? Porque senão sempre com qualquer sinal na entrada, mesmo zero na entrada, vai gerar uma constante. Para quem já viu integral, sabe que a integral de qualquer valor, né, sempre vai gerar um resultado mais uma constante. Essa constante é por causa do zero que está associado ali naquele valor, né? Então a gente sempre zera aqui antes, inicialmente, para ele não ter essa constante, certo? Bom, e se eu tiver uma constante na minha entrada? Agora um valor constante, o valor CC, 5 volts, 12 volts, né? A gente viu que lá no derivador dava zero quando era uma constante. Agora, não é isso que vai acontecer. O que ele vai fazer? Ele vai medir a área disso aqui, ó, tá? Só que para medir a área disso aqui, o que acontece? No primeiro instante, a área é só isso aqui pequenininho. Então ele começaria em algum valor aí, pré-determinado. Aqui, por exemplo. No próximo instante, ele já tem uma área um pouquinho maior. Então já daria algo um pouco maior. No próximo instante, já teria algo um pouco maior. Então já teria algo um pouco maior. E vai subindo. No próximo instante, já teria uma área maior. E vai subindo, tá? Então o que acontece? Quando a gente pega um sinal constante, tá? A integral dele, o que é? Conforme o tempo vai passando, a área vai aumentando, então meu sinal de saída seria o quê? Seria algo inclinado. Se essa constante é positiva, a integral dela, tá, seria o quê? Seria uma subida, uma rampa subindo, tá? Mais esse negativo vai gerar o quê? Vai gerar uma rampa descendo, uma menos rampa, tá? Então, um sinal constante
ele gera positivo, ele gera uma rampa subindo. Como tem esse negativo aqui, a rampa virou para baixo, tá? E quanto mais tempo eu deixar isso aqui ligado, o que vai acontecer, pessoal? Isso aqui vai até onde? Vai até o infinito? Iria até o infinito, né? Não vai até o infinito, por quê? Porque a gente tem aqui um valor que alimenta o circuito. Se tem um valor que alimenta, uma tensão que alimenta o circuito, ele vai até onde? Até saturar. E satura e fica lá saturado, tá? Então, se eu tiver uma constante na entrada, ele provavelmente vai saturar. A não ser que seja uma constante por um tempo curtinho e já some, já sai, tá? Mas senão ele deve saturar. Aqui, para quem não conhece, não estudou ainda a derivada, tem a questão da somatória, que é o mesmo conceito que eu falei, né? Então, se você pega aqui, somatória seria o quê? Pegar essa área curtinha aqui, aí depois você somar com essa área, somar com essa área, somar com essa área, tá? Para cada instante de tempo você teria uma área que ela vai somando, tá? A somatória é isso, tá? No primeiro instante ele pega a primeira, depois ele vai somando essas áreas, né? Que vai gerar essa rampa da mesma maneira, tá? Bom, o próximo sinal de entrada que a gente vai estudar agora são pulsos. Se eu tiver pulsos na entrada, vamos ver o que gera na saída, tá? Então, tendo esses pulsos, a gente tem aqui a representação dos tempos que estão ali em cima também. E o que vai acontecer? Veja bem, a hora que eu dou um pulso, é como se eu estivesse jogando um sinal constante por um tempo muito pequenininho e já volta para zero. Se eu jogo um sinal constante por um tempo muito pequenininho e já volta para zero, como que seria? No momento que eu jogo um sinal constante, a gente viu, é uma rampa. Então, se eu jogo para um sinal constante, ele teria uma rampa, ele sobe, depois eu volto para zero, o que acontece? Zero a gente acabou de ver lá no primeiro slide, ele mantém naquele valor. Depois eu dou um pulso negativo, seria uma rampa muito rápido para baixo, né? Um pulso negativo, ele vai dar uma rampa aqui para baixo, aí depois eu volto para zero, ou seja, ele vai ficar constante aqui. E gera então um sinal quadrado, ou retangular. Lembrando que esse valor aqui, ó, tem um negativo, então ele inverte. Então, quando é um pulso positivo, ele geraria uma constante, ele subiria para uma constante positiva, aí ele volta para zero, fica aqui em zero, ele ficaria lá em cima no positivo, tá? Um pulso negativo, ele geraria uma constante negativa, aí ele volta aqui para zero, tá? E ele ficaria nessa constante negativa. Só que por conta desse negativo aqui, ele inverte. Então, na verdade, ele começa embaixo e depois sobe. Seria isso aqui trocado ali. E no caso, quando eu tenho um sinal retangular na entrada, vamos ver o que vai acontecer. Veja bem, um sinal, conforme a gente já viu, um sinal constante que não é zero, ele gera uma inclinação, né? Então, o que vai acontecer? Um sinal constante vai gerar aqui uma inclinação, tá? Um sinal constante positivo geraria uma inclinação positiva, por conta do menos, uma inclinação negativa, tá? Então tá aqui. Um sinal constante negativo vai gerar o quê? Vai gerar uma rampa negativa, por conta do menos, gera então uma rampa positiva. E assim sucessivamente. Então com isso, a gente tem o quê? A partir de uma onda quadrada, a gente vai ter uma onda triangular. Lembrando que ele inverte o sinal triangular, então tem esse menuzinho aqui na frente. E como que a gente calcula o valor de pico aqui dessa onda triangular? Vamos ver. Para calcular o valor de pico, pessoal, a gente tem que considerar todo esse deslocamento daqui até aqui, tá? Quanto que ele variou nesse intervalo aqui, ó. Dentro deste intervalo, tá? Quanto que ele variou? Ele variou daqui de cima até aqui embaixo. E neste caso, se ele estiver bem centradinho, tá? O delta Vout vai ser igual a 2 vezes o Vout de pico, né? A gente tem Vout de pico para cá, Vout de pico para cá, se ele estiver bem centrado, o delta Vout vai ser 2 vezes o delta Vout de pico, tá? E como que é feito esse cálculo então? Vejam bem, o delta Vout, que é essa variação aqui, ó, o quanto ele variou daqui até aqui, vai ser o quê? A gente vai pegar, vamos pegar essa fórmula aqui, para quem não viu ainda, integral, tá? Então tenho esse primeiro termo aqui que é um constante, tá? E o que vai acontecer? A somatória, tá? No tempo, então aqui no tempo primeiro seria 0 e vai aumentando, vai subindo, tá? Então ele sai de um valor aí que a gente está estipulando, digamos que aqui fosse 0, e ele vai subindo, só que invertido, né? Então, na verdade, ele está descendo aqui. E quanto ele vai descer? Até quanto que ele vai descer? Vai descer o tamanho dessa área. Qual que é o tamanho dessa área? VP
por T sobre 2, tá? Então tá aqui, ó, a área é calculada, VP vezes T sobre 2. Dando uma ajeitada aqui na equação, né? Passei o VP pro lado de cá, o T pro lado de cá, o 2, e eu troquei o delta Vout, tá? Por 2 vezes Vout de pico, porque né? Vout de pico para cá, Vout de pico para cá, o delta Vout, tá? Com isso, eu vou passar o 2 para cá dividindo, e esse T eu já vou trocar pela frequência também, tá? Lembrando que a frequência é o inverso do período, né? Com isso, a gente chega então que o Vout de pico vai ser o quê? Vai ser menos VP sobre esse cara desce, esse cara junto com esse vai dar 4, tá? Esse cara vem para baixo, então vai dar o F aqui, vezes C, vezes R1, tá? Então esse aqui é o ganho do circuito. Novamente o ganho está com asterisco, porque é o que eu estou falando, eu estou comparando valores de pico, tá? Mas a forma de onda é completamente diferente, então não é um ganho de fato, tá? É uma indicação para fazer o cálculo, para saber o valor do valor de pico aqui, certo? E finalmente, agora como que funciona o seno no integrador. Pessoal, para quem já estudou integral, né, e derivada, sabe que a derivada do seno é o cosseno e a integral do seno vai ser o quê? Vai ser menos cosseno, tá? Então o que a gente tem? A gente tem aqui representado de novo os tempos e eu vou ter menos cosseno, a integral do seno. Só que por conta desse menos aqui, menos com menos, vai dar mais. Então a integral, né, do seno com esse menos vai gerar o quê? Vai gerar um sinal cossenoidal, tá? O sinal cossenoidal ele sai daqui de cima, em vez de sair do zero, né? Então esse é um sinal cossenoidal, ou seja, é um sinal defasado de 90 graus, tá? Novamente, no derivador ele defasa 90 para um lado, no integrador ele defasa 90 para o outro. Então ele está defasado 90 graus. Se a gente pegasse isso aqui, ó, e arrastasse 90 graus para cá, ia ficar igualzinho ao de cima, tá? E o valor da amplitude, como fica? Novamente, o ganho vai ser a impedância de feedback, né, sobre a impedância da entrada. Quem que é a impedância de feedback? XC. Quem que é a impedância da entrada? R1. Substituo o XC por 1 sobre 2πfc, tá? E chego então que o meu ganho vai ser 1 menos 1 sobre 2πfcr1, tá? Novamente, com asterisco, por quê? Porque ele está mudando o sinal daqui para cá. Essa relação aqui é uma relação entre picos, mas não é uma relação de ganho direta, né? Porque senão eu teria um sinal senoidal aqui. Tranquilo, pessoal? Pessoal, novamente, né, com o integrador, a gente vai gerar, então, alguns valores de ganho, conforme a gente já viu lá no derivador, que são com essas fórmulas aqui. O que que acontece? Tendo essa frequência aqui embaixo, agora ela está embaixo. O derivador era em cima da divisão. Agora ela está aqui embaixo, tá? Tendo essa frequência aqui embaixo, o que que vai acontecer? Frequências muito pequenas que tendem a zero. Professor, mas o que é frequência zero? Pessoal, o que é frequência zero? Um sinal contínuo, constante, tá? Por exemplo, é frequência zero. Ele não muda nunca. A frequência dele é zero, ele não está variando, tá? Então, por exemplo, um sinal constante já seria problema, tá? Porque se eu tiver qualquer sinal constante aqui, ele já vai tender um ganho para quê? Para infinito, tá? Já teria uma tendência para infinito. E foi aquilo que a gente viu lá no começo, tá? Se tiver algo constante, ele vai subindo, subindo até que ele satura, né? Então, ele tenderia a infinito, tá? Isso é um problema, tá? Por quê? Porque ele vai ter sensibilidade a tensões constantes ali na entrada, qualquer sinalzinho pequeno que seja, tá? Mas por muito tempo, mesmo que ele seja muito pequenininho, mas por muito tempo ele vai sendo somado, 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 somado. Afinal, a integral, conforme eu falei, é uma somatória. Somado, somado. Então aquele sinal na saída, ele vai subindo, 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 subindo. Chega uma hora, ele vai saturar, tá? Então ele tem sensibilidade a tensões pequenas e mesmo tensões de offset, tensões de qualquer tensãozinha aqui na entrada, já vai gerar uma saturação se ela for constante, tá? E isso é um problema. Na prática, não conseguimos montar esse circuito, então, porque qualquer sinalzinho, mesmo que seja
muito pequeno, 0,000001, mas por muito tempo, ele vai gerar então um sinal na saída. O que precisa ser feito? Precisa ser feita a montagem também do integrador prático, tá? Então sinais de contínuo, né, vão gerar sensibilidade muito alta, né, e vão gerar instabilidade e o processo de saturação. Bom, e como que a gente monta então o integrador prático? Vejam bem, o integrador prático, o que eu fiz? Eu associei aqui agora, ó, um RF, uma resistência de feedback, em paralelo com o capacitor. Então, além do capacitor, ele vai ter o quê? Vai ter uma resistência de feedback também no circuito, em paralelo com ele, tá? A gente vai ter aqui também a resistência de equalização, conforme eu já falei, ela não interfere nos cálculos, ela só ajuda numa montagem prática a reduzir o offset aqui na saída, então ela não vai interferir nos cálculos em nada, tá? E vamos ver como é que ficam esses cálculos então. Primeiro, a gente vai utilizar aqui então o ganho, tá? Utilizando as impedâncias Z1 e ZF, que seria todo esse conjunto, tá? Quem é ZF? É o paralelo de RF com C. Paralelo de RF com C. E aqui, quem é Z1 é o próprio R1. Só que esse paralelo aqui, pessoal, não é um paralelo simples, tá? É um paralelo vetorial. Então a gente tem que fazer raiz de 1 sobre RF ao quadrado mais 1 sobre XC ao quadrado. XC é o inverso de 2πfc, então já está aqui invertido, né? E depois fazendo esses cálculos a gente vai reduzindo, tira o RF para fora, tá? E chega então nessa última equação aqui, ó. Essa seria a equação do ganho desse circuitão todo aqui, ó, tá? Ah, professor, eu vou ficar usando essa equação? Não, não vai usar essa equação. Essa equação é só para a gente definir, então, que um momento ele vai funcionar como integrador e em outro momento vai funcionar como amplificador, tá? Mas isso aqui não precisa ser feito o cálculo a todo momento, não. Isso aqui para que é feito o cálculo, tá? É para a gente ver que tem o F aqui embaixo, ó, e que quando F é igual a zero, que era meu problema lá quando eu montava o integrador, agora o que vai acontecer? Quando o F for zero, todo esse termo aqui vai ser zero. Todo esse termo sendo zero, o que acontece? Isso aqui some, isso aqui vira 1, e eu tenho então um ganho de menos RF sobre R1. Ou seja, de novo, eu vou ter um ganho igual ao amplificador inversor, certo? Observem que agora, então, quando a frequência é igual a zero, ele vai funcionar como amplificador inversor. Então, no caso do integrador prático, o que acontece? Baixas frequências, ele vai funcionar como amplificador inversor e altas frequências como amplificador integrador, tá? Por quê? Por conta desse termo aqui agora, que ele começa a tirar o efeito da integração, tá? E começa a deixar o efeito simplesmente de uma relação entre as duas resistências. Ah, professor, e qual que é o limite? Novamente, qual que é o limite? A gente tem uma frequência limite, tá? Essa frequência limite vai definir. Se tiver abaixo da frequência limite, tá? Ele é o quê? Um amplificador inversor. Se tiver acima da frequência limite, ele é o quê? Um amplificador integrador. Se a frequência for zero, ou seja, é a menor frequência que pode ser, o que vai acontecer? Ele é um amplificador inversor. Com certeza está abaixo da frequência limite, tá? Que era o problema que eu falei no caso lá do offset. E como que a gente calcula a frequência limite? A frequência limite é dado pela equação entre esses dois termos aqui, tá? Então o paralelo desses dois aqui, o inverso desses dois, vai dar então que a frequência limite é igual a 1 sobre 2π RF vezes T. Então a relação entre esses dois aqui, esse filtro de primeira ordem, né, RC, é que vai definir a frequência limite. Bom, e como que a gente faz? Conforme eu já falei, a gente nunca trabalha próximo da frequência limite, porque senão ele não vai ser nem um bom integrador e nem um bom inversor. Ele vai estar no limbo, vai estar no meio aí, tá? Então o que a gente faz? A gente trabalha sempre longe da frequência limite. Longe quanto? Utilizando essa fórmula, tá? A frequência ela vem para o lado de cá, invertido com T, né? E a gente faz com que RF vezes C seja maior ou igual a 10 vezes o T. Isso aqui acontecendo, a gente vai ter o que então? A gente vai estar bem distante da frequência limite e com certeza ele vai funcionar como um amplificador integrador. Tranquilo, pessoal? Novamente,
Se possível, a gente adotar então essa relação, tá? Para quê? Para que não tenha valores muito altos ou muito baixos de resistência e para que o ganho, né, quando ele for um amplificador inversor, não seja algo muito absurdo, tá? Seja algo em torno de 10. Então a gente tenta, se possível, utilizar isso aqui. E é isso aqui para que de fato ele trabalhe como integrador. Tranquilo, pessoal? Pessoal, então é isso. Acabamos de ver então um amplificador diferenciador e integrador e como que a gente faz para montar o circuito prático, o circuito que de fato consegue fazer esse tipo de cálculo, né? A gente viu então que no circuito prático tem um limite, uma frequência limite que ele pode trabalhar ou não, né? E estando fora da frequência limite ele não vai funcionar corretamente. Com isso a gente finaliza a aula de hoje então. Tendo alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo. E até